Após quase 2 meses de combate no Vale do Sérquio, a FEB foi transferida para o setor mais importante da linha de frente, e lá os brasileiros enfrentariam o Monte Castelo. Nos primeiros dias de novembro de 1944, a Força Expedicionária Brasileira encontrava-se em deslocamento ao longo da frente de batalha aliada no norte da Itália. Estava deixando o setor secundário do Vale do Rio Sérquio após 45 dias de combates bem-sucedidos e agora rumava para a mais intensa zona de operações do 5º Exército, o Vale do Rio Reno. A geografia da Itália impunha um sério desafio defensivo aos alemães, que agora se encontravam entrincheirados ao longo da linha gótica, a rede de fortificações que corria acima da Cordilheira dos Apeninos, uma longa cadeia de montanhas que corta todo o território italiano de noroeste para sudeste. Contudo, logo ao norte dos Apeninos encontra-se o Vale do Rio Pó, uma vasta planície que não oferecia nenhuma condição defensiva, e o general Heinrich von Vietinghoff, comandante das forças alemãs na Itália, sabia que a perda das posições defensivas na linha gótica significaria o fim da resistência alemã no país. Desta maneira, o alto comando alemão agarrou-se às suas fortificações nas montanhas, e desalojá-los de lá seria a dura tarefa dos exércitos aliados. Do outro lado da linha de frente, o general Mark Clark, comandante do 5º Exército norte-americano, tinha diante de si a tarefa de superar a linha gótica e atingir a cidade de Bolonha, a chave para acessar o Vale do Pó. E, para tanto, deveria capturar a Estrada 64, que corre ao longo do rio Reno, no fundo do vale, até Bolonha. Entretanto, a poderosa artilharia alemã conseguia alvejar toda a estrada, sendo direcionada por observadores posicionados acima dos picos montanhosos ao norte, impedindo assim todo o progresso norte-americano na direção de Bolonha. Para que Bolonha fosse capturada, era antes necessário expulsar os alemães das margens da rodovia, capturando todo o conjunto de montanhas. E uma dessas montanhas era o famoso Monte Castelo. O Monte Castelo era a formação mais adiantada do conjunto montanhês Belvedere della Torracchia, propiciando aos alemães plena visão da Estrada 64. Os observadores alemães acima do Monte Castelo direcionavam o fogo da artilharia montada nas montanhas atrás de si, e a captura desta posição foi declarada objetivo de alta prioridade pelo comando aliado, que confiou a missão à divisão de infantaria brasileira. A tropa brasileira concluiu sua movimentação em 9 de novembro, tendo substituído os soldados americanos em todos os pontos de sua nova e longa linha de frente, que se estendia das proximidades de Gaggio Montano até os arredores de Torre de Nerone, numa extensão de 15 quilômetros. O comandante do 4º Corpo de Exército, o general Willis Krittenberger, estava determinado a eliminar a presença alemã nas montanhas antes da chegada do inverno, e imediatamente ordenou que Mascarenhas realizasse um ataque contra o Monte Castelo, que era defendido pela 232ª Divisão de Infantaria do general Eckhard Freiherr von Gablans. Todavia, Mascarenhas tinha naquele momento somente 1/3 de suas tropas na linha de frente, o agora cansado 6º Regimento de Infantaria, que estava há quase 2 meses em combate contínuo. Seus outros 2 regimentos ainda se encontravam na retaguarda recebendo armamento, e seu treinamento não deveria estar completo antes da primeira semana de dezembro. O general brasileiro expôs ao comando americano a inviabilidade de montar uma ofensiva ao mesmo tempo em que guarnecia 15 quilômetros de linha de frente com tão poucos soldados. Mas a resposta de Mark Clark ao problema foi categórica. O restante da FEB deveria ser então trazido imediatamente para a linha de frente, mesmo com o treinamento incompleto. Consternado, Mascarenhas ordenou o início do deslocamento do 1º e 11º Regimentos do seu acampamento em San Rossore para Borgo Capani, 3 quilômetros ao sul do seu quartel-general avançado em Porretta Terme.
As tropas começaram a chegar a Borgo Capani em 19 de novembro, e 2 dias depois o 1º Batalhão do 1º Regimento de Infantaria já havia se tornado o elemento de reserva do 4º Corpo de Exército. O deslocamento dos 10.000 homens ainda levaria vários dias para ser completado, mas o general Krutenberger estava ansioso por partir para o ataque, e ordenou que a ação fosse realizada por um contingente americano chamado Força Tarefa 45, que contaria com o apoio brasileiro apenas na forma do batalhão do Major Silvino, o Esquadrão de Reconhecimento e o 9º Batalhão de Engenharia. A Força Tarefa 45 foi colocada sob o comando do general americano Paul Rutledge, e com o apoio dos blindados e da artilharia do 4º Corpo, atacou frontalmente o Monte Castelo e a Betaia no dia 24 de novembro, resultando em completo fracasso. O ataque foi avistado com antecedência pelos alemães, e sua artilharia lançou uma barragem destruidora ante o avanço de Rutledge, impedindo qualquer ganho de terreno. Determinado, o general decidiu tentar um novo ataque no dia seguinte, desta vez montando 2 frentes para dissipar a concentração da artilharia adversária. Além de atacar Monte Castelo, a Força Tarefa 45 atacou também o Monte Belvedere na extremidade oeste do conjunto montanhês. E com sua artilharia dividida, os alemães foram incapazes de resistir ao ataque. Os cumes do Monte Castelo e do Monte Belvedere foram ocupados pelos americanos e brasileiros, causando uma onda de entusiasmo nos generais aliados. Mas aquele sentimento de alegria teria vida curta. Dividindo a tropa em 2 frentes, Rutledge reduziu sua força perigosamente, e como de costume, os alemães responderam à perda do importante Monte Castelo com um imediato contra-ataque, que reconquistou a elevação naquele mesmo dia. Diante do insucesso, Krutenberger devolveu a Mascarenhas o comando das unidades brasileiras da Força Tarefa 45 no dia seguinte, e naquele 26 de novembro, o comandante brasileiro teve pela primeira vez na linha de frente o controle de toda a sua divisão. Ao mesmo tempo, Krutenberger urgiu Mascarenhas a atacar o Monte Castelo dentro de 3 dias, um prazo perigosamente curto. Estando o exausto 6º Regimento sendo naquele momento substituído na linha de frente, Mascarenhas teria que usar tropas inexperientes para o ataque à montanha, elevando os riscos de toda a operação. A posição defensiva montada por Gablanz em Monte Castelo havia sido reforçada após o susto do dia 25, e agora contava com mais soldados, vastos campos minados cobrindo as vias de aproximação, um longo conjunto de casamatas e ninhos de metralhadora escalonados em profundidade, além de vários snipers posicionados pelo terreno. Tudo isso era complementado pela artilharia alemã de grosso calibre, cujo fogo preciso era chamado sempre que necessário. O infortúnio ainda agiu na noite de 28 de novembro, véspera do ataque. Os alemães atacaram e desalojaram os americanos do topo do Monte Belvedere, recuperando toda a montanha nas horas seguintes. De posse daquela posição, o comando alemão agora tinha todo o seu dispositivo liberado para agir conforme fosse preciso. Às 4 da madrugada de 29 de novembro, a força de ataque brasileira começou a mover-se para seus pontos de partida da ofensiva, que seria iniciada às 6 da manhã. A chuva que havia caído na noite anterior deixara o terreno enlameado, causando o atraso de 1 hora ao ataque, que finalmente foi desfechado às 7 horas da manhã com uma barragem de artilharia de Cordeiro de Farias. No ataque estavam os estreantes 1º Batalhão do 1º Regimento, comandado pelo Major Olívio Uzeda, e o 3º Batalhão do 11º Regimento, comandado pelo Major Cândido da Silva, cujos soldados teriam seu primeiro contato com a guerra justamente contra a fortaleza de Monte Castelo. O avanço brasileiro foi feito a alto custo naquela manhã, com os 2 batalhões conseguindo progredir até o meio-dia, altura em que foram paralisados no terreno pelas armas alemãs. As baixas aumentaram constantemente a partir daquele ponto, e pouco depois um contra-ataque forçou o batalhão Uzeda para trás. Vendo-se isolado, Cândido também recuou com seu batalhão, e com a noite se aproximando em algumas horas, a ordem de abandonar o ataque foi dada pelo comando brasileiro. O custo do planejamento apressado e do uso de tropas inexperientes foi alto, e entre mortos e feridos a FEB contabilizou 190 baixas. Mesmo assim, Mark Clark manteve-se insistente em capturar o Monte Castelo antes do inverno,
e ordenou que Mascarenhas fizesse mais uma tentativa, desta vez garantindo maior apoio da artilharia do 4º Corpo ao ataque brasileiro. No começo de dezembro, o tempo começou a deteriorar-se e o ataque foi postergado para o dia 12 com a esperança de que as pesadas nuvens se dissipassem sobre a área. O uso dos contingentes novatos mais uma vez seria necessário, e um evento ocorrido no começo daquele mês demonstrara os riscos dessa circunstância. Na noite de 2 para 3 de dezembro, o 1º Batalhão do 11º Regimento de Infantaria, que acabara de chegar da retaguarda, fora enviado para guarnecer a linha de frente em Guanella, de frente a Monte Castelo. Naquela noite, os inexperientes soldados e oficiais foram surpreendidos por uma patrulha reforçada de cerca de 40 soldados alemães, com apoio de metralhadoras e morteiros, e ao verem-se sob fogo, repentinamente entraram em pânico. Alguns soldados abandonaram suas posições e, em seguida, os próprios oficiais ordenaram o recuo, deixando todo o seu equipamento para trás, num evento que ficou conhecido como a Noite dos Laurindos. Apesar do susto que causaram, os alemães não tinham efetivo para ocupar as posições brasileiras, e rapidamente Mascarenhas ordenou que o 3º Batalhão do 6º Regimento ocupasse o setor abandonado da linha de frente. O dia 12 de dezembro amanheceu inteiramente nublado, com nuvens baixas e uma chuva fina e persistente. As nuvens cobriam o topo do Monte Castelo, e com isso Mascarenhas esperava poder manter o elemento surpresa do ataque até o último momento. Mas aquelas condições climáticas extremas, que permitiam visibilidade máxima de 50 metros, também impossibilitava a regulação dos tiros da artilharia, como também o uso da aviação em apoio. Mas mesmo a surpresa que Mascarenhas pretendia usar a seu favor foi inteiramente desmantelada. Às 6 horas da manhã, no exato momento em que o 2º e o 3º Batalhões do 1º Regimento partiam silenciosamente para o ataque, a artilharia norte-americana abriu uma imensa barragem de fogo sobre o Monte Belvedere, alertando os alemães de que algo estaria por vir. Detectada a direção do ataque brasileiro, Gablenz reagiu com todo o seu arsenal, paralisando todo o 2º Batalhão a apenas alguns metros de sua base de partida, fazendo com que o general Zenóbio enviasse sua reserva operacional, o 3º Batalhão do 11º Regimento, em apoio. Depois de receber o apoio, a tropa começou a progredir lentamente, mas alguns pelotões se viram totalmente paralisados por fogo de metralhadora e agarraram-se ao solo. O caos provocado pela violenta reação alemã e o mau tempo, que dificultava as comunicações, foi constante durante o ataque, provocando numerosas baixas, inclusive por fogo amigo vindo dos blindados americanos. À direita do ataque, o 3º Batalhão do 1º Regimento, comandado pelo Major Franklin Rodrigues, conseguiu progredir morro acima mesmo sob fogo intenso, e nas primeiras horas daquela tarde, suas vanguardas adentraram a zona de neblina que cobria o topo da elevação. Numa demonstração de determinação e coragem diante de um cenário tenebroso, soldados brasileiros chegaram a atingir o cume do Monte Castelo, mas acabaram mortos pelos alemães dentro da nuvem, e seus corpos permaneceram lá insepultos durante todo o inverno. Às 15 horas, com o anoitecer já se anunciando, o comando brasileiro deu ordens de abandonar o ataque, retirando suas castigadas tropas da montanha. Ante o desastre daquele dia, Krittenberger decidiu ordenar a paralisação de todas as atividades ofensivas do 4º Corpo pelo restante do ano, colocando toda a linha de frente em estado defensivo. Monte Castelo resistia diante dos olhos de Mascarenhas de Moraes como um inimigo formidável, que exigiria dele um aprimoramento supremo para ser conquistado. Os soldados brasileiros teriam que se tornar profissionais, e o inverno que se anunciava seria a oportunidade para que isso acontecesse. Rapidamente as temperaturas caíram para 20 graus negativos, e a neve cobriu toda a paisagem dos Apeninos. Mediante tamanha novidade para a tropa brasileira acostumada com o calor tropical, os soldados trajaram-se com coberturas brancas para camuflagem de neve, providas pelos americanos, e improvisaram maneiras de se manter secos e aquecidos naquelas rigorosas condições.
Ao mesmo tempo, tendo vistas privilegiadas das posições brasileiras abaixo, o comando alemão bombardeou constantemente com sua artilharia pesada os postos da linha de frente e principalmente o quartel-general de Mascarenhas em Porreta Terme. Mas foi durante aquele inverno que toda a Força Expedicionária Brasileira ganhou valiosa experiência de combate, realizando constantes patrulhas da linha de frente. Nessas ações, um grupo de combate brasileiro atravessava a terra de ninguém e sondava a linha de frente inimiga, realizando o reconhecimento e recolhendo prisioneiros, por diversas vezes entrando em combate com patrulhas e posições fortificadas alemãs. Os meses de dezembro e janeiro foram transformadores para a Divisão de Infantaria Expedicionária, que saiu deles como uma força de combate íntegra e experimentada, totalmente diferente da FEB do ano anterior. E justamente naquele inverno, os soldados brasileiros começaram a usar no braço esquerdo a insígnia que os tornaria mundialmente conhecidos: a cobra verde fumando um cachimbo contra um fundo amarelo, encimada pela palavra Brasil. Ainda no final de dezembro, uma grande troca no comando aliado aconteceu, com Mark Clark assumindo o comando do 15º Grupo de Exércitos, sendo o 5º Exército passado para o comando do general Lucian Truscott. Truscott reavaliou os planos de batalha do 5º Exército e deslocou o eixo ofensivo para o setor do 4º Corpo, planejando atingir o Vale do Pó através do Vale do Rio Panaro, menos íngreme do que o Vale do Reno até Bolonha. O conjunto montanhês do Monte Castelo agora não deveria ser somente conquistado para abrir a Estrada 64, mas porque se colocava diretamente no caminho do avanço aliado. Para eliminar o suporte de artilharia ao Monte Castelo, Krittenberger agora contaria com a 10ª Divisão de Montanha, uma unidade alpinista de elite, recém-chegada dos Estados Unidos. A ofensiva, agora batizada de Plano Encore, seria iniciada pela 10ª Divisão de Montanha, que deveria tomar o Monte Belvedere e o Monte Gorgolesco, eliminando todo o flanco ocidental alemão, permitindo que a FEB então atacasse o Monte Castelo, enquanto prosseguia na retaguarda para tomar o Monte della Torracia. O ataque americano começou em 19 de fevereiro, com a 10ª de Montanha surpreendendo os alemães no topo do Monte Belvedere, tomando aquela elevação e o Monte Gorgolesco no mesmo dia, fazendo o inimigo recuar para leste. No dia 20, os Thunderbolts do 1º Grupo de Caça Brasileiro atacaram as posições alemãs em Monte Castelo, destruindo casamatas e outras fortificações por todo o terreno. E ao alvorecer ensolarado do dia 21 de fevereiro, o comando brasileiro sentiu-se enfim confiante na missão. O ataque principal do 1º Regimento progrediu conforme planejado, sendo coberto por um vasto bombardeio da artilharia divisionária, que era direcionada pelos observadores aéreos da esquadrilha do capitão Belloc. O 2º Batalhão do 11º Regimento, num ataque secundário, tomou e ocupou a Betaia, tirando dos alemães o controle da passagem entre as montanhas. 3 batalhões brasileiros agora subiam um monte, saturando a capacidade das defesas alemãs, que ainda resistiam como podiam ao fogo coordenado das forças brasileiras. Diferentemente das tentativas anteriores, a superação do último terço da elevação foi feita em peso e ritmo, e às 17h20 a resistência alemã entrou em colapso. Os soldados brasileiros ocuparam vitoriosamente o cume do Monte Castelo, desta vez permanentemente, eliminando finalmente a fortaleza inimiga que os desafiara desde o ano anterior. Mascarenhas tinha naquele momento uma grande delegação em seu posto de comando, que havia vindo para acompanhar de perto o ataque brasileiro. Ao assegurar a vitória, foi efusivamente cumprimentado por Mark Clark e Willis Krittenberger, eliminando de vez qualquer dúvida sobre o valor combativo de sua divisão. Os combates para conquistar o conjunto montanhês continuariam nos dias seguintes, mas agora a FEB se encontrava revigorada, confiante e ciente do seu próprio valor. A divisão brasileira estava agora pronta para chegar à vitória final contra o exército alemão. Gostou desse vídeo aí? Semana que vem tem a conclusão da saga da FEB. E não se esquece que lá na nossa loja tem o busto do General Mascarenhas de Moraes para você enfeitar aí a sua estante, sua mesa com o comandante da FEB.
São as últimas unidades e o link está bem aqui embaixo na descrição. Se você gosta do trabalho da Sala de Guerra e quer colaborar com o canal, pode fazer isso por Pix ou então lá no Apoia-se, porque assim você retira sua recompensa e entra para o nosso grupo VIP do WhatsApp. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. Você ficou curioso e quer os livros que eu uso para fazer esses vídeos? Eu vou deixando o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve aí no canal e badala o sininho, para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.